A gente fala novamente sobre o judiciário agora, porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura de investigações após ameaças contra o ministro Flávio Dino. Janaína Camelo, de volta no 3 em 1, com mais informações a respeito disso. Janaína, tem até determinação para as plataformas entregarem quais são os perfis que fizeram esses ataques, é isso? Conta pra gente. Isso mesmo, viu, Kobayashi? O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que essas plataformas identifiquem e enviem aqui ao Supremo todos os dados cadastrais ali. Enviem, na verdade, para a Polícia Federal, né, que vai começar agora a investigar de fato esse caso. Então, são cerca de 50 perfis, segundo ali uma investigação preliminar da Polícia Federal, que teriam feito ataques ali nas redes sociais contra o ministro Flávio Dino. E essas ameaças, Kobayashi, começaram na época do julgamento de Bolsonaro. O próprio ministro Flávio Dino, num dos dias, no dia depois que ele proferiu o voto dele, condenando Jair Bolsonaro, ele falou sobre isso, que tinha aumentado muito ali as ameaças, porque os ministros, eles sempre têm ali, infelizmente, sofrido ameaças nas redes sociais, mas ele disse que no caso dele tinha aumentado muito ali esses ataques por conta do voto dele, condenando, né, Jair Bolsonaro e os outros réus por tentativa de golpe de Estado. Então o ministro chegou a protocolar, né, formalmente ali uma representação da Polícia Federal, pedindo que fossem tomadas todas as medidas para identificar quais são esses perfis. E aí foi o que a Polícia Federal fez, começou ali uma investigação preliminar e aí ontem fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, um pedido de que fosse aberto o inquérito formalmente ali e dentro do inquérito das milícias digitais. E hoje veio, então, a resposta do ministro, aceitando a abertura desse inquérito e dentro do processo, já que corre há muito tempo, né, com relação às milícias digitais. Quando o ministro Flávio Dino fez essa representação na Polícia Federal, ele até escreveu o seguinte, ele disse que os ataques ultrapassam o campo da crítica política, configuram incitação direta à violência, colocam em risco a segurança de autoridades públicas e a estabilidade institucional. Só lembrando que o inquérito das milícias digitais, Kobayashi, ele foi aberto ainda em 2021 e por mais de 10 vezes o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, prorrogou essa investigação. Até agora ela não foi finalizada, continua ali nas mãos da Polícia Federal. Então agora incluindo mais essas ameaças ali ao ministro Flávio Dino, viu, Kobayashi? Tá ótimo, muito obrigado, Janaína Camelo, ao vivo diretamente de Brasília. Deixa eu chamar aqui a opinião dos nossos comentaristas. Vou começar essa com você, Fábio Piperno. Como é que você vê o ministro Alexandre de Moraes autorizando mais uma investigação, dando prazo para as plataformas informarem os dados todos desses perfis que têm feito ataques ao ministro Flávio Dino? Hoje, antes de vir para cá, Nelson, estava lendo uma notícia no jornal, no portal do Diário do Nordeste, lá de Fortaleza. A principal notícia, quando eu abri, era uma investigação contra um grupo que foi preso, acho que prenderam lá, umas 8 pessoas e tal, que eles, entre as acusações, eles estavam de que eles seriam ligados ao crime organizado e usando as plataformas para disseminar crimes, vender, enfim, produtos proibidos e tal, não sei o quê. E aí, então, a justiça prendeu as pessoas, ou está atrás, enfim, dessas pessoas, e também tomou medidas contra, enfim, as plataformas, para que, afinal de contas, elas tomem alguma atitude contra esses conteúdos, porque são conteúdos ilícitos. Muito bem, trazendo para o campo do ministro. Se alguém atacou alguém, se alguém ameaçou alguém, é óbvio que esses conteúdos eles têm que ser removidos. E aí não é uma questão de liberdade de expressão. Se você insinua um crime, se você ameaça cometer um crime, seja via plataforma digital, ou seja, por exemplo, mandar um recado, um telefonema, uma ligação anônima, bom, você não pode ameaçar um crime, você não pode ameaçar roubar, você não pode ameaçar matar. Então é evidente que tem que tomar alguma atitude, sim. Eu quero, esses assuntos de internet, assim, eu gosto de ouvir o Zé Maria Trindade e o Alan Gani. Então, vamos ouvir aí primeiro o Zé e depois o Gani. Fala aí, Zé.
Olha, uma vez eu acompanhei o trabalho assim, de investigação sobre essas histórias, sobre ameaças no Palácio e em vários setores. Então, são muitas ameaças, essas ameaças passam, não é a única não, passam primeiro por um crivo ali técnico. Quem ameaça uma autoridade, geralmente ele é investigado mesmo, né? A internet deixa pistas, não há nada tão anônimo assim como querem parecer as plataformas digitais para lucrar e para ter cliques, né? Eles são investigados e ali é uma primeira avaliação. Primeiro, toda ameaça é levada a sério. Aí depois avalia quem é, de que forma, se há condições de executar aquela ameaça que está sendo feita. Quando chega nesse ponto de mandar investigar, veja bem, estou te dizendo, são várias ameaças. Quando se pega uma para investigar, é porque algo de sério aconteceu. E é lógico, isso é inaceitável, né? Isso é crime, que o ministro do Supremo possa ser ameaçado, assim como o deputado, qualquer que seja ele, presidente da República e assim por diante, né? Quem faz ameaça assim está correndo o risco de ser pego pela justiça. Então, são muitas ameaças. Me mostraram lá, o Serviço de Inteligência me mostrou a quantidade de ameaças que são apuradas e, por exemplo, assim, quando há ameaças contra o presidente, quando o presidente vai para um determinado local, uma equipe cerca aquela pessoa que fez a ameaça. Em alguns casos, até detém a pessoa que fez a ameaça. E, logicamente, isso fica tudo encoberto e tal, porque eles entendem que quanto mais se publica isso, acaba incentivando mais ameaças e mais, vamos dizer, possibilidades contra a autoridade. Qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja a autoridade, uma ameaça deve ser levada a sério e deve ser investigada, sim, e é o caminho correto. O que eu acho estranho é que isso aconteça pelo Supremo, né? Existem canais de inteligência da Polícia Federal. A Polícia Federal tem a sua inteligência e são pessoas especializadas neste assunto. Só para complementar aqui, me disseram hoje, eu almoçava com o senador, e ele me dizendo o seguinte, que o Flávio Dino, ministro do Supremo, está indo direto para o Maranhão e muito quente lá na política, fazendo política lá no Maranhão. A guerra está total pelo Senado no Maranhão. Ele prometeu na sabatina de que tiraria as vestes de político e vestiria a toga de magistrado do STF, hein? Foi uma promessa lá na sabatina no Senado. Agora são 17h31, um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui, Alan Gani. Bom, criaram agora o foro privilegiado da vítima. Da vítima não, né? De quem está supostamente cometendo o crime. Então, se você cometeu um crime contra um ministro do Supremo, né? Você ameaçou... Da vítima, né? Tá correto, Koba? Da vítima. Então, o que acontece? O teu caso vai para o Supremo. Mais uma dessas aberrações jurídicas criadas no Brasil.